Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, de trabalho, de estudo, de auxílio ao próximo. Para mais essa noite de aprendizado, de conversa, na qual nós teremos a oportunidade de falar um pouco sobre questões que nos afligem no dia a dia, questões que nos inquietam no cotidiano e que muitas vezes a doutrina pode nos ajudar a explicar, pode nos ajudar a encarar de um modo melhor. O nosso tema de hoje, seguindo o estudo do Livro dos Espíritos, é a escolha das provas terrenas, né? Um tema que pode causar algum estranhamento para aquele que o estuda pela primeira vez, na medida em que é um tema que conjuga duas palavras bastante caras a nós hoje em dia, e que muitas vezes nós usamos sem nos dar muito bem conta do significado, sem nos dar muito bem conta dos desdobramentos do conceito que vem por trás dessas palavras. É muito comum hoje em dia nós prezarmos algo que nós chamamos, às vezes sem saber muito bem por quê, de liberdade, né? Nós tendemos sempre a defender uma liberdade que sempre é nossa em relação ao outro. E muitas vezes não paramos para pensar que essa liberdade também é do outro com relação a nós. Então é uma via de mão dupla. Juntamente com essa liberdade, que eu vou desenvolver um pouco nessa nossa conversa de hoje, tem uma outra palavra que a gente às vezes usa, e nós vemos ser usada num sentido que talvez possa parecer contrário a esse da liberdade, e que a doutrina nos ensina que não é tão contrário assim, senão complementar, que é a ideia do destino. Quantas vezes a gente ouve alguém se lamentar, mas por que aconteceu isso comigo? Por que veio essa doença? Por que veio esse obstáculo? Por que veio essa dificuldade? Ao que alguém, rapidamente, com ares de sabedoria, responde: é o destino. E aí a gente fica muito sem ter como responder se é o destino, então eu tenho que me resignar e aceitá-lo como ele é, não podendo ter muito o que fazer com relação a ele. O que seria, portanto, uma negação da liberdade que a doutrina prega tão fortemente, o livre-arbítrio. Para entender, para poder introduzir um pouco como que a doutrina espírita nos permite entender essas duas palavras, e me valendo sempre de um princípio bem caro, um princípio filosófico e anatômico que eu gosto sempre de adotar, que é aquele segundo o qual, quando nós estamos falando, o primeiro que ouve as nossas palavras somos nós mesmos. O ouvido que está mais próximo da nossa boca é o nosso. E que significa que muitas vezes nós estamos aqui na frente falando sobre coisas que nós precisamos ouvir. E aí, como nós estudamos, nós acabamos tendo a oportunidade de tomar contato com esse conhecimento, o que acaba nos ajudando bastante. Eu gostaria de iniciar essa nossa conversa citando um fato trivial que aconteceu comigo umas 3 ou 4 semanas atrás. Bastante trivial mesmo. Acontece centenas de vezes ao longo de um mês, de uma semana, de um dia. Um belo dia eu precisei me deslocar até Curitiba, resolver alguns problemas lá, enfim, relativos ao trabalho. Saí de manhã cedo, peguei o meu carro e me pus a caminho. Escolhi, por uma questão de economia de tempo, seguir pela BR-476, aquela que passa por São Mateus, crente de que com isso eu economizaria combustível, economizaria no tempo, chegaria mais rápido, teria mais tempo para fazer as atividades que eu tinha me proposto a fazer em Curitiba. Quando, ali chegando próximo a Paulo Frontin, a entrada de Paulo Frontin, eu percebo um solavanco no carro. Tinha um asfalto em volta de um buraco, né? Então um buraco enorme e um pouquinho de asfalto em volta, assim, daqueles que a gente conhece muito bem, da 476. Automaticamente o carro começa a trepidar. Encosto no acostamento e vi o tamanho do dente que foi feito na roda do meu carro. Andei um pouco para trás, de fato percebi que ali dentro daquele buraco dava para caber 2 dos meus carros e rapidamente, espírito evoluído que sou, né, todos nós somos evoluídos, me coloquei a falar palavras edificantes, cantar belas canções e bem dizer ao Senhor o que tinha acabado de me acontecer. Só que não. Entrei no carro, respirei fundo, bom, tá legal, então não tem borracheiro, não tem nada para arrumar isso aqui, vou a Curitiba com a roda desse jeito. Chegando lá, eu arrumo, mas pelo menos vou chegar rápido, né?
Aqui, Paulo Frontin, São Mateus, até Curitiba, mais umas 2 horas, mais ou menos, 2h30, indo tranquilo, acho que dá para chegar. Tranquilo, me pus a dirigir. E a cada solavanco no pneu, sempre agradecendo ao Senhor a oportunidade de um aprendizado novo. Né? Quando eu chego em São Mateus do Sul, finalmente os meus pedidos foram atendidos pela espiritualidade maior. O solavanco da minha roda empenada parou, porque eu tive que parar o carro. O trânsito estava completamente congestionado. Novamente agradeci ao Senhor por ter parado de me incomodar com o solavanco da roda. Só que não. Havia acontecido um acidente cerca de 10 quilômetros na frente e fomos informados por aquela brincadeira sempre de correio romano que a gente fala, né? Passa de um caminhoneiro para o outro, que passa para outro motorista, que passa para outro caminhoneiro, até que chega em nós que, olha, a coisa está feia, vai demorar pelo menos 2 horas para liberar a pista. De novo, agradeci ao Senhor, torci para que ninguém tivesse se machucado. Não, aí eu torci mesmo, aí não tem como, né? Mas sentei no carro e comecei a meditar sobre a vida. Claro, coisas bastante edificantes. Putz, grila, por que diabos eu vim por aqui? Caramba, não vai dar tempo de fazer nada, eu vou ter que pagar no hotel, vou ter que ficar até amanhã, vou atrasar, minha mulher vai brigar comigo. E assim foi a 1h30 que levou até liberarem a pista. Pergunta universal feita na viagem de São Mateus do Sul até Curitiba. Por que isso aconteceu comigo? Eu mereço isso daqui? Será que eu tinha como evitar isso daqui? Caramba, né? Por que essas coisas acontecem com a gente, né? Justo na hora que eu mais precisava chegar rápido em Curitiba, me acontece isso. Perdi a roda, R$400 lá para desempenar, para trocar o pneu, para fazer tudo. E ainda por cima cheguei atrasado, não consegui fazer o que eu precisava. Tive que pernoitar em Curitiba para terminar o serviço. Por que isso acontece? Eu mereço isso? Depois, passado o tempo, consegui fazer todas as tarefas, voltei e eis que hoje me pus a estudar para essa nossa conversa de hoje. E aí, rapidamente, 2 respostas apareceram bem claras da leitura do Livro dos Espíritos e da leitura da bibliografia complementar que eu fui buscando dentro da codificação e dentro da bibliografia espírita. Por que isso acontece comigo? É o destino. Eu mereço isso? Sim. E aí a gente começa a pensar em termos mais amplos. Porque quando a gente fala em destino, uma primeira ideia que nos vem na cabeça é assim: algo que está escrito, pré-determinado e com o qual você não pode fazer nada para mudar. Até certo ponto, corresponde à realidade. Na medida em que nós, antes de encarnar, quando nós estamos fazendo o nosso projeto reencarnatório, temos toda a liberdade de, utilizando o nosso livre-arbítrio e de acordo com a nossa evolução espiritual, escolher as situações pelas quais nós iremos passar. Escolher os obstáculos que irão passar pelo nosso caminho nessa jornada terrena. Escolher as situações, em suma, com a qual nós teremos que lidar em um processo constante de aprendizado. Nesse sentido, é bem interessante nós percebermos que sempre a mensagem do Espiritismo e sempre a lei de Deus se faz mais forte e nos permite entender o nosso cotidiano. Aquele princípio básico segundo o qual nada é por acaso, também aqui se faz presente. Não é que simplesmente alguém resolveu sacanear comigo e me colocou aquele buraco na frente do meu carro. A quem eu devo responsabilizar por ter caído no buraco? A mim mesmo. Por quê? Porque no momento em que eu escolhi ir para Curitiba, eu tinha no mínimo 2 opções. Poderia ir por Canoinhas, poderia ir por São Mateus. Ao escolher ir por São Mateus, acho que eu compartilho dessa informação com todo mundo, todos nós sabemos que a estrada tem mais buraco. Portanto, eu me coloquei na situação de a possibilidade de chegar mais rápido em Curitiba me colocar no risco de pegar um buraco no meio do caminho. Peguei. Significa isso que o simples fato de eu escolher pegar a 476 e não a 280 vai implicar necessariamente que eu vou cair no buraco? Não. Eu poderia ter ido devagar.
Eu poderia estar olhando mais a pista ao invés de olhar a paisagem. Eu poderia ter desviado do buraco e não teria me acontecido aquilo. Neste sentido, destino sim. Afinal de contas, a partir do momento que eu me coloquei na estrada, eu tenho um grupo, um rol de situações que vão se colocar à minha frente. Mas elas não são determinantes. Elas não são obrigatórias. Porque ainda aí eu tenho o meu livre-arbítrio. Livre-arbítrio de decidir o caminho que eu vou tomar. E livre-arbítrio de decidir como eu vou tomar este caminho. Em última instância, após cair no buraco, eu poderia desistir do meu intento e desmarcar os compromissos que eu tinha em Curitiba. Fazer meia volta e voltar para casa. Vou arrumar a roda do meu carro. Eu estava perto, não estava? Eu poderia ter desistido do caminho que eu adotei. Não tê-lo feito já é uma escolha. E o que é essa estrada, essa metáfora que eu estou usando aqui do caminho, se não a nossa vida? Nós temos toda a liberdade de escolher que vida nós vamos seguir. E uma vez entrado nessa vida, nós temos toda a liberdade de escolher como nós vamos vivê-la. Eu poderia, sim, ter diminuído a velocidade do carro e o estrago teria sido menor. Eu poderia, sim, ter prestado atenção e desviado desse obstáculo. E na nossa vida não é assim também? E quantas vezes, quantas histórias nós lemos na bibliografia espírita que nos fala de pessoas que muitas vezes, a título de expiação, escolheram determinadas situações pelas quais elas, no final das contas, não precisam passar. Porque elas acabam atenuando a sua situação ao longo da caminhada. Ora, se eu não estivesse a 100 por hora, eu não teria estragado a roda do meu carro. Mas eu estava. Neste sentido, destino e liberdade não são excludentes. Pelo contrário, um é necessariamente consequência do outro. Porque somos nós que escolhemos o nosso caminho. Nós escolhemos aquilo que nós convencionamos chamar de destino, que não é bem essa palavra. Destino, na verdade, nada mais é do que o ponto onde nós queremos chegar. Né? Destinatário, quando a gente manda uma encomenda. Aonde vai chegar essa encomenda? Destino. Aonde eu quero chegar no fim da minha vida? Isso nós definimos, muito bem. Só que como nós vamos chegar lá? É conosco. É a liberdade influindo de novo. Nesse sentido, fica muito mais fácil nós aceitarmos determinadas situações que num primeiro momento, e no momento lá da correria do dia a dia, nos parece simplesmente inaceitáveis e absolutamente irritantes. Ora, o simples fato de parecer inaceitável e irritante já nos diz algo sobre a necessidade de passar por ela. Se não fosse irritante, primeiro que a gente nem perceberia que está passando, né? Seria tão fácil. Acordar todos os dias de manhã cedo, para mim é natural. 6 horas da manhã, sem despertador, eu estou de pé. Nem percebo que eu acordei. Para minha esposa, isso é irritante. Ela quer me matar quando eu faço isso no sábado e no domingo. É fantástico, né? Aí eu tenho que acordar e sair do quarto o mais rápido possível, senão vai vir bronca. Ok, tranquilo. Para mim seria irritante ter que ficar na cama até as 10 horas da manhã. Eu não ia suportar. Como que nós poderíamos esperar destinos iguais para pessoas de tal modo diferentes? Aonde estaria a justiça de Deus se fosse assim? Aonde que estaria a sabedoria de Deus se nós não pudéssemos escolher cada um o seu caminho? Claro, nós somos seres únicos, filhos únicos do Pai, que vivemos em grupo. E este viver em grupo nos ajuda, e nos ajuda muito. Nós só podemos aprender, nós só podemos evoluir em contato com o próximo. Afinal de contas, vamos combinar. É muito fácil ser paciente, ser caridoso, falar manso, não xingar, não se irritar, morando numa caverna no alto da montanha. Né? Seria muito fácil. Aí eu também faço, eu também quero. Né? Ainda assim, eu acho que eu ia xingar no inverno, porque deve fazer um frio lascado. Né? Então, e assim, na hora de descer para pegar comida, eu acho que eu também ia xingar um pouco, porque se eu descer, eventualmente eu tenho que subir, e cansa, né? Então, ainda assim eu acho que eu xingaria, enfim, não tem jeito. Mas, quando nós não temos que conviver com o próximo, as coisas naturalmente ganham uma outra dimensão, ficam mais simples. Só que nós não evoluímos.
E aí entra a leitura desse comentário à questão 266, que a nossa irmã Lisete fez. Nossa visão, enquanto espíritos encarnados, é uma. Nós estamos no meio da caminhada. Nós estamos no sopé da montanha. Nós estamos aqui embaixo e estamos vendo o cume lá em cima. E à nossa volta nós temos árvores, nós temos nevoeiro, nós temos, enfim, chuva, raios, trovões, de modo que a gente só consegue enxergar 10, 15 metros na nossa frente, antes que um outro tronco venha servir de obstáculo à nossa visão. E nós, enquanto encarnados, vivemos isso o tempo todo. Só que aí nós precisamos nos lembrar, mesmo enquanto encarnados, que esta não é a nossa condição natural. Que nós somos espíritos que estão encarnados. E que se nós estamos naquele caminho, naquele momento, antes de entrar nessa senda, a gente traçou o nosso plano lá atrás. Com GPS, com mapa, tanto faz. Mas nós traçamos o nosso caminho. Nós sabíamos exatamente por onde nós íamos passar. Nós sabíamos quais circunstâncias iam aparecer para nós. E nós escolhemos essas circunstâncias, esses riscos. Como alguém que subitamente, ao se livrar da carga física, do corpo físico, se vê no alto da montanha e consegue enxergar o caminho inteiro até lá na frente, até o destino, nós também temos a oportunidade de escolher os nossos caminhos. E nós temos a oportunidade de saber que naquela curva costumam tombar carroças. E que ali pode ser que a gente tenha que esperar 1h30 antes de seguir viagem. Nós temos condição de saber que por aquela trilha e não por aquela tem menos buraco, mas é mais longa. Eu vou ter que trabalhar um pouco mais, eu vou ter que andar um pouco mais. E que nesse caminho, embora seja mais curto, embora eu possa chegar antes no meu destino, eu tenho a oportunidade ou eu corro o risco de cair em alguns buracos maiores no meio da caminhada. Qual o caminho que eu vou escolher? Liberdade. Eu fui por uma, podia ter ido por outra. E nós fazemos isso a vida inteira. A cada dia da nossa existência. Nós escolhemos, ainda que sem perceber, ainda que de modo automático, ainda que de modo quase que biológico, nós escolhemos respirar a cada segundo. Podíamos escolher não, né? Não sei como é que faz, mas podíamos, né? De repente, tantas pessoas escolhem não respirar mundo afora e acabam se vendo com problemas maiores do que o que eles tentaram se livrar. É uma escolha. Nós podemos escolher errar também. Podemos estar no meio da picada e resolver voltar para trás. Podemos. Podemos estar no meio da picada e ao invés de atravessar a ponte, chega no meio da ponte, cansei, pulei. Vai resolver o problema? Não, você vai ter que começar a caminhada lá de trás, mas você é livre para escolher. Neste sentido, que destino não tem nada a ver com falta de liberdade. Pelo contrário, o destino só existe porque nós somos livres para determiná-lo, para escolher qual que vai ser. É isso que o Espiritismo nos ensina. Com um brinde, porque Deus é Pai e Deus nos ama. E nós temos todas as possibilidades de acertar nesse caminho. Uma vez escolhida a rota traçada, uma vez escolhidos os obstáculos que nós vamos enfrentar, nós não vamos para eles sozinhos. Olha que divertido. Nós sempre vamos ter o Waze, o GPS no celular que fala acidente à frente, radar 300 metros, cuidado, perigo. O problema é quando a gente fala, o Waze fala perigo à frente e a gente não diminui mesmo assim, né? Aí desculpa, peraí. O que vai acontecer se a gente faz isso na cidade? Trânsito à frente, eu não pego à direita, eu continuo naquela via. O que vai acontecer lá na frente quando chegar o trânsito? Eu vou parar. Nós somos alertados o tempo todo. Nós temos amigos que nos ajudam a lembrar. O problema é, temos que estar prestando atenção no que eles dizem. Temos que estar antenados nesse sentido com eles. Porque aí também a doutrina nos ensina, é tudo uma questão de vibração. É tudo uma questão de frequência radiofônica. Do mesmo jeito que se eu estou na minha televisão sintonizando a Record,
e na minha televisão, se eu sintonizar Record, não vai passar a Globo, vai passar a Record porque é lá que eu sintonizei. Se eu estou com uma vibração mais baixa, se eu estou buscando aquilo que é menos edificante, como que eu posso esperar entrar em contato com os espíritos mais elevados? É aí que entra a meditação, é aí que entra a vigilância, é aí que entra a observação, a oração nos momentos de dificuldade. Não entrar no carro e maldizer o que está acontecendo, caramba, por que isso acontece comigo, e bate, xinga, e fica nervoso. Primeiro porque não resolveu nada. O meu carro continuou trepidando o resto da viagem, eu xingando ou não. Né? Segundo que isso não me evitou de pegar o trânsito parado lá na frente. Eu só me irritei. Inclusive fez mal para minha saúde, porque eu fiquei com dor de estômago o resto do dia inteiro. Não resolveu nada, só piorou. Enquanto que, de repente, sereno. Ok, vamos lá, 2 respiradas. Ok, vamos ver, dá para fazer alguma coisa? Dá, então vamos fazer. Quero fazer? Quero. Vamos fazer, dá meia volta, pega outro caminho, pega um atalho, né? Pergunta para o GPS, vamos ver o que a gente faz. Se não, segue e pelo menos evita a úlcera. Né? Aquele tempo que você está perdendo, você já perdeu. Mas pelo menos evita o efeito colateral. É esse tipo de conhecimento que o Espiritismo nos dá, que nos permite viver mais leve, que nos permite viver melhor. É muito comum, e de novo, eu cito o exemplo deste espírito super evoluído que vos fala. Né? Nos últimos dias é muito comum, caramba, mas olha o que está acontecendo. Meu Deus, o que eu vim fazer nesse país? Caramba, meu Deus, olha só o que está rolando. Será que eu mereço? Putz, por que eu vim cair aqui? Eu tenho alguém para culpar além de mim mesmo? Ora, meu querido, você caiu aqui porque é aqui que estão as lições que você tem que aprender. Esse sou eu dizendo para mim mesmo. Né? Tudo bem, agora é fácil falar, né? Vamos lá, vamos ver se depois que eu sair daqui do púlpito eu vou conseguir, né, colocar isso em prática. Mas nós estamos no lugar onde nós precisamos estar, convivendo com as pessoas que nós precisamos conviver e vivendo as situações que nós precisamos viver. Tudo isso tendo em mente o quê? A nossa evolução espiritual. Esse é o nosso destino último, a perfeição relativa. Tudo o que nós fazemos só existe porque nós precisamos nos tornar seres melhores. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada segundo. Nós precisamos sentar em uma cadeira uns e levantar outros melhores. Essa é a nossa função. Esse é o único destino com o qual nós não conseguimos negociar. Aqui não tem livre-arbítrio. Faça o que quiserem, nós seremos perfeitos. Nós podemos estacionar, retroceder jamais. Então, já que não tem muita escolha, por que não andar para frente? É difícil? Claro que é difícil. Mas pelo menos a gente evita a úlcera. Isso é a lei de Deus agindo no dia a dia, a cada segundo da nossa existência. Nós estamos aqui essa noite, poderíamos não estar. Está chovendo, está frio, né? O capítulo da novela deve estar interessante, mas nós estamos aqui. O que acontece conosco enquanto nós estamos aqui é responsabilidade única e exclusiva de nós mesmos. Talvez essa seja a charada mais difícil de resolver. Nos convencermos de que aconteça o que acontecer, em qualquer momento da nossa caminhada, nós não podemos culpar ninguém, exceto nós mesmos. E é difícil nós culparmos nós mesmos. O nosso orgulho ainda é tão grande que a gente precisa buscar o outro. Que a gente precisa procurar no outro o reflexo de nós mesmos. Porque isso é algo que a psicologia nos ensina. Nós só enxergamos nos outros o defeito que nós mesmos temos. Porque se nós não tivéssemos esses defeitos, nós não conseguiríamos nem saber que o outro tem. Porque a gente não ia nem ver. A gente só vê porque conhece. E só conhece porque tem. Olha que coisa maluca. Né? Tudo é responsabilidade nossa. O que significa que o que acontece de ruim, culpemos a nós mesmos. E o que acontece de bom, agradeçamos ao Senhor pela oportunidade de ter passado e parabenizemos a nós mesmos também. Que em última instância, essa caminhada é nossa.
com os nossos grupos e sempre buscando ajudar aqueles que nós possamos ajudar. Mas é nossa. E é quando a gente compreende isso e compreende que tudo pelo qual nós passamos foi uma escolha livre nossa, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso padrão evolutivo, é que as coisas ficam bem mais simples. E fica mais fácil conviver, fica mais fácil caminhar, fica mais fácil melhorar. Essa é a conversa que eu queria ter com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Que Deus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Até a próxima.